Galera, tudo bem? Hoje nós estamos dando início ao nosso módulo 2. O módulo 2 ele vai falar sobre os conceitos iniciais de função, o que você vai precisar para desenvolver melhor, tanto a unidade 3 quanto a unidade 4. Aí o que eu trouxe para vocês, um exemplo bem tranquilo para a gente poder construir a ideia juntos do que é uma relação que vai existir entre grandeza. Grandeza dentro da matemática vai ser tudo aquilo que eu vou conseguir medir. Ah, professor, então eu consigo medir a distância é uma grandeza? Correto. Tempo é uma grandeza? Também correto. Aí eu vou imaginar aqui, ó, uma relação entre grandezas. Você tem o seu carrinho e aí você vai lá no posto. Você vai colocar de combustível no seu carro o equivalente a 1 litro de combustível. E aí lá no seu posto está exatamente R$4 o valor do seu combustível. E aí eu vou pensar assim, ó, existe uma relação entre o litro que eu colocar e o preço que eu vou pagar? Se existir essa relação, a gente vai conseguir que existe uma relação entre grandezas. Qual seria essa grandeza? O litro de gasolina e o preço que eu estou pagando. Se eu colocar 2 litros, eu dobrei a quantidade de combustível, então aqui o valor que eu vou pagar, no dinheiro que eu estou desembolsando, ele também tem que ser o dobro, então também tem que ser R$8. Então a gente percebe que quanto mais litro eu tiver, aí eu vou olhar assim, ó, maior o valor que eu tenho que pagar. Então você percebe que existe uma relação entre litros e o preço a ser pago. E aí a gente vai trabalhar essas relações, alguma dessas relações, como sendo algumas fórmulas matemáticas. E aí a gente vai poder fazer a construção de uma tabela baseada nessas fórmulas. Então eu tenho aqui nas fórmulas, grandezas, e diante disso daqui eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou fazer uma tabela. Porque pela tabela é mais fácil identificar todos os dados que eu tenho. Então eu vou vir e vou construir a minha tabela. E aí se a gente der início aqui à nossa tabela, tá vendo que eu coloquei aqui lado do quadrado e o perímetro? Professor, o que é isso? Lado do quadrado e perímetro. Um quadrado é um quadrilátero. O nosso quadrilátero, ele tem basicamente os mesmos lados. Então aqui eu posso falar que esse aqui vale A, esse ladinho vale A, esse pedacinho também vale A e esse pedacinho também vale A, que é a nossa aresta, é o nosso lado do nosso quadrado. Aqui eu também vou ter um ângulo reto para a nossa figura ficar perfeita. Esse daqui eu te apresento é um quadrado. Professor, o que é o perímetro? Então vamos escrever aqui o que é o perímetro. O perímetro nada mais é o meu perímetro que a soma de todos os lados. Então se eu te falar assim, ó, qual que é o perímetro do quadrado? Um quadrado que tem exatamente assim, ó, 2 metros de lado. Aí eu vou tentar entender da seguinte maneira. O perímetro, igual a gente acabou de falar, não é a soma? A soma dos lados? Soma dos lados. Então, se o meu perímetro é a soma dos lados, eu vou pensar assim, ó. Um lado não vale 2? Então, é 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2 eu tenho 8. Então, o meu perímetro, ele nada mais é do que 8 metros. Ah, professor, faz mais um exemplo? Claro que a gente faz mais um exemplo. Vamos supor que agora o meu lado do quadrado ele vai valer 3. Então, todos os lados do meu quadrado, todas as arestas que eu tenho no meu quadrado vão ser iguais a 3. 3, 6, 9, 12. Então, eu venho daqui e coloco quanto? 12. 12 metros. E aí eu vou pensar ainda da seguinte maneira. O professor pode fazer mais? Eu posso fazer quantos eu quiser para completar uma tabela, para ter uma tabela bem bacana, para ficar fácil de olhar. Se eu tiver aqui, ó, 6 metros, eu vou pensar assim, ó, 6, 12, 18 e 24. Então, eu tenho um perímetro de 24 metros. Ficou claro? Então, vamos lá de novo. Eu sempre vou pensar assim, ó, relação entre grandeza. Quando eu vou aumentando uma, a outra vai aumentando. Quando eu diminuir uma, a outra vai diminuindo. Se isso acontecer, se elas tiverem uma relação próxima, eu vou falar que existe uma relação entre grandezas. Ah, professor, então eu vou ter fórmulas. Quando eu estiver falando das minhas relações entre grandezas, sim, eu vou ter algumas fórmulas. Aqui eu te dei um exemplo de um quadrado. Ah, professor, o que é um quadrado mesmo? Quadrado.
Professor, o que é um quadrado mesmo? É um quadrilátero com 4 lados iguais. Professor, e o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, se eu te falar que o lado dele vale 2, automaticamente o perímetro é 8. Falar que o lado vale 3, automaticamente o perímetro é 12. E quando eu falar que o lado vale 6, automaticamente meu perímetro ele é 24, que nada mais é do que a soma de todos os lados. Fechou?